Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Boa tarde, queridos ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do canal do YouTube Rádio CT. Já se inscreve e deixa seu like aqui embaixo, ó. E nos acompanhem também nas redes sociais, que é para vocês não perderem nadinha, combinado? E, ó, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a cena underground e conhecer um pouquinho aí, né? Eles vão contar tudo pra gente do que rola nos porões e subsolos joseenses. E para isso, eu converso com um querido amigo que a arte colocou na minha vida, o poeta, escritor, integrante do grupo Sangria Punk, Minhocão Underground. E ela, que é tatuadora, vocalista da banda Anversa e idealizadora do projeto Reviva, onde realiza gratuitamente micropigmentação paramédica para mulheres mastectomizadas, Tati Laucais. Sejam muito bem-vindos, gente! Que honra ter vocês aqui! Valeu, a honra é minha também, é nossa, né? Nossa, E honra aí? mesmo, total. Ai, que massa! Nossa, demais. Tô feliz, Demais, assim. viu? Tô muito feliz, gente. Esses dois aqui são pessoas incríveis e eu tenho certeza que vocês vão ter a oportunidade de quem não conhece, né, conhecer um pouquinho, conhecer, e quem já conhece, conhecer um pouquinho mais a fundo, né? Esse espaço aqui é para isso mesmo. E bom, para a gente já começar assim, trocando essa ideia mesmo, e a gente conhecendo mais de vocês, e a gente podendo trocar bastante, eu queria que vocês falassem sobre o início da carreira de vocês, como foi, onde e como a arte surgiu na vida de vocês. Como eu vou começar então? Vamos ver os caminhos aqui. Então, eu sou o Jonas, vulgo Minhocão Underground, de Caçapava, do bairro de Santa Luzia. Você falou sobre ser artista, né? Se eu te falar que faz nem 3 semanas que eu realmente me reconheço artista mesmo, assim, é verdade isso. Sabe por quê? Foi um dia na minha casa, eu comecei a ler algumas poesias, fuçar, aquela coisa que a gente começa a fuçar o que a gente já fez, né? E eu fiquei muito chocado, assim. Tipo, eu tenho um legado já feito, sabe? Daí eu fiquei pensando, falei, caralho, eu sou artista. E me bateu aquela hora. Eu falei, caralho, mano, eu sou artista mesmo. Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que você se liberta, você se assusta, né? Porque a gente é referência, né? Então, ser referência é muito lindo, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade enorme, né? Porque as pessoas, Gigante. elas esperam muito da gente. Mas uma coisa que eu sempre deixei claro, eu sempre deixo claro, eu não sou perfeito, eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho todas as escritas, eu tenho todas as escutas. É nisso que eu trabalho, entendeu? Então, assim, eu trabalho nesse ponto. Então, exemplo, eu falo que eu só voltei pro rolê punk, voltei pros rolês da vida mesmo através da escrita, porque na época que eu comecei a escrever mesmo, eu tinha sumido de tudo, eu estava passando por momentos dificílimos. E um belo dia em casa me veio uma avalanche de poesia. Eu comecei a escrever todo dia de madrugada. Aquilo me atormentou porque eu não parava, era todo dia. E era época de pandemia, imagina, tava todo mundo enlouquecido. Aí eu joguei pro mundo. Eu não me achava escritor, eu me achava um cara que era o cara do desabafo, me colocava como assim. Porque, pensa, a gente que é periférico e preto e LGBTQIA+, a gente demora anos para saber o que é arte, né? E o que a arte nos traz é o que? A galera branca, elitista, né? Clarice Lispector, Monteiro Lobato, né? Então é isso que é trazido pra gente. Aí quando você descobre que isso nunca nos pertenceu, que não pertence, na realidade não pertence a gente,
e entender que a escrita ela não tem uma linguagem certa, ela é a linguagem da alma. Quando eu entendi que a linguagem da alma foi ali, que na verdade eu acho que a gente que é artista é mediúnico, né? A gente tem uns guias que tá na gente, né? Não é sobre a gente, não. Parece que vem uma coisa e pá. E quando eu li sobre Carolina, Maria de Jesus, aquilo foi, ó, pá. Ô, Carolina, ela para mim é a maior referência da minha vida, porque uma mulher que morava no Canindé, numa favela sem saneamento básico, criando filho sozinha. A mulher, ela escreveu um livro, sabe? E o quarto do despejo, tipo, meu, E quando a gente olha aí. descobriu, Minhoca, e quando a gente descobriu o álbum dela, o vinil, lembra? Que a gente estava Menino, junto? foi. Ela tem um disco, e Ela tem uma música no disco que ela fala que vai mandar o marido embora. Olha como era a frente do tempo Porque dela, ela cara. vivia várias coisas já, né, Ah, naquela época e tal, e aí ela é, fala que vai mandar ele embora. E a gente bora. escutando, e a gente, quem tá cantando de repente? Eu olhei pro Carolina, Minhoca, o Minhoca olhou pra minha mano. cara, a Nani geral, a gente, como assim, cara? Loucura. Que E, legal. e ali foi, né? Aí eu comecei a escrever, aí tinha alguns amigos meus, na verdade, por isso que eu falo que essa fita de a gente chegar no amigo e falar que ele é foda, a gente tem que falar. Eu só me reconheço por causa de vocês. Foi porque amigos meus falaram, Minhoca, vai lá, Minhoca, faz isso, Minhoca. Foi o Tony, foi o primeiro falou, vou fazer seu PDF. Aí eu falei, por que dele? Vou fazer. Aí fui na casa dele, ele fez todo um trabalho para mim, aí ele foi. Então, aí eu comecei a fazer um monte de poesia, papapá. Só que uma coisa que eu coloquei desde que eu comecei a escrever, que eu coloquei para mim mesmo, eu não vou colocar um tema específico, vai sair do jeito que vai sair, como até hoje vai. Se eu falar de amor, se eu falar sobre ancestralidade, sobre revolução, vai sair naturalmente. Porque eu nunca quis fazer poesia falando sobre revolução com uma forma mecânica. Porque não adianta nada eu pegar um caderno aqui e falar sobre o sistema. Mas por que, que eu sou contra o sistema? Por quê? Entendeu? Eu não queria ser algo mecânico. Então foi saindo. E eu gosto muito da minha escrita por causa disso, porque você não sabe o que é, na verdade, porque é tanta coisa. Na verdade, nem eu São sei como que é, na desabafos verdade. mesmo, né? Eu acho que é por isso que toca Exato, tanto. exatamente. Você teve influências na sua infância, Minhoca, assim, Ah, nessa área da literatura, da poesia, da arte, de modo geral? olha, não. Na verdade, eu não tive nenhuma infância muito legal, né? Então, na verdade, eu acho que a influência da minha infância foi meus traumas, né? Eu coloquei meus traumas como poesia. Então, eu não tive. Eu acho que a única coisa que eu tenho um afeto de infância, olha que louco, é o Chaves. E aquilo Doideira. sempre me tocou. E depois que eu cresci, eu entendi que Chaves era um seriado de consciência de classe total. Chaves é muito consciência de classe. Uhum. E tem É aquele lance da muito memória afetiva também, né? Que você vai total. resgatar lá a sua E infância e tal, exato. vai E o revisitar. Chaves, e o Chaves era um menino que era uma criança que trabalhava no restaurante, vendia suco, vendia bilhete de loteria, e ele não tinha nada que comer. E quando ele tinha, dividia. Era Não tinha onde muito. morar, e ainda assim ele, né, estava sempre ali com os É. amigos. É isso. Exato. Tati, e você? Aí, tá. Conta um pouco pra gente. E você, como que se deu aí? Quando que você se encontrou? Porque, gente, a Tati, ela é multicultural, assim. Ela é tatuadora, ela é Mesmo. compositora, ela é vocalista, ela é mãe, ela é vó. Conta aí pra gente, ô Tati, quando que sobra tempo pra você dormir? Bom, vamos lá. Primeiramente, né, eu preciso agradecer por esse momento, né, ao Minhoca aí pela ponte, pela conexão, aos dois pela Nossa, eu agradeço. oportunidade. Eu agradeço muito, né, e é uma honra para mim estar aqui conversando com vocês. Bom, eu coloco essas coisas assim, né, na minha linha de frente, porque são coisas que são muito importantes para mim, né? Mas quando assim, eu fico pensando porque outras pessoas fazem essa pergunta para mim, porque eu assumo esses papéis com as minhas garras, né? Mas assim, que mulher que não faz um monte de coisa ao mesmo tempo? Eu não conheço, né? Total. Então, só que assim, eu
coloco isso como... Eu abraço mesmo o rolê, né? Então, assim, família, eu sou canceriana, então família para mim sempre anda junto, né? Então, não tem como eu desassociar disso. Agora, assim, ouvindo o Minhoca falar, a gente fica pensando no que vai falar e tal, né? Eu tenho um grande problema com exposição, né? Com a parte da linguagem mesmo, né? E eu vendo ele falar com tanta facilidade, ele fala de maneira poética, eu falo para ele, mas vamos conversar, dar uma paradinha de fazer uma poesia aqui, só um minutinho. Não, tô brincando. É porque ele fala com uma forma assim, né? E assim, eu tenho um pouco de problema com a linguagem, né, dessa exposição. Então, eu acho que a arte, para mim, pensando nisso que ele falou, ela surgiu justamente por causa dessa deficiência, de eu ter dificuldade de falar, né? E assim, falando da tatuagem, do desenho, é uma maneira de você colocar ali de maneira livre, né? Que nem o Minhoca falou, né? Não necessariamente uma temática, mas a partir de uma inspiração, de algo que eu vi, né? Então, esses indícios, eles aconteceram desde a infância. Agora, porque realmente eu acho que você nasce realmente com isso. Agora, os estímulos, né? Os estímulos e as dificuldades que a gente passa, é isso que não deixa a gente enxergar, né? Que eu ouvi ele falando novamente, né? Sobre faz 3 semanas, mas assim, eu precisei de muita validação, né? Como pessoa, como mulher, de que o que eu estava fazendo estava sendo legal e estava dando certo, né? Focando no que você me perguntou sobre, né? Bom, mãe, os meus filhos já estão crescendo, né? Minha filha já é uma mulher, né? Com 2 filhos já. Então ela toca o barco sozinha. Meu menino fez 14 anos, né? Então, super parceiro, tá? O Minhoca conhece ele, tá sempre no rolê. Então isso, né, jamais foi um problema para eu viver o que eu tenho que viver. É isso que eu gosto de contar a minha história, que parece que é muita coisa, mas por que uma mulher que é mãe, que é avó, e ela não pode, né, ter as suas atividades e tudo mais? Isso é uma coisa que eu já lutava lá atrás, eu não tinha consciência. E hoje eu sei, eu entendo essa importância, né? E na parte da arte, assim, para mim a música, ela sempre esteve totalmente ligada com a tatuagem, né? A tatuagem, ela é aquela forma de você se expressar sem você precisar falar, né? E eu, durante muito tempo, eu fui bem fechada. E assim, a música, ela sempre esteve presente nos meus momentos, né? Não como cantora, não como compositora, mas nos momentos da minha vida, né? Eu vivenciava a música de uma maneira muito natural, né? Colocando lá, eu sou da época do vinil, que a gente chamava de LP, então eu pegava o vinil que tinha, porque não era assim, em casa não existia uma fartura de vinil, mas tinha sei lá, tinha Tim Maia, pegava do meu primo lá do Legião Urbana, mas eu sou de Guarulhos, né? E eu brinco muito com meu marido. Eu falo assim, meu filho, eu morava lá no Parque Secap. O rock não chegava lá era pagode. Filho, era pagode transcontinental, samba, né? Então eu tenho isso com muito orgulho na minha origem, na minha vida, mas acabei indo por outros caminhos, né? E aí foi isso. E aí depois essa fusão ela foi acontecendo ao longo da minha vida. Foi aos 24 anos que eu iniciei realmente, botei a mão na massa e comecei o processo de aprendizado do desenho. E aos 28 eu comecei a tatuar. Que massa! Eu acho que, assim, fazer uma fala aqui rapidamente, com a fala, né, que vai de encontro com a fala do Minhoca aí também, esse lance das vivências que a gente passa, assim, né, e até o sofrimento, vai forjando a gente, né, vai construindo todo um personagem, e eu acho muito louco também essa possibilidade que a arte traz para a gente, da gente poder ressignificar, né, inclusive as dores, né, os traumas, seja através de uma escrita que vai, né, de repente, ser algo positivo na vida de uma outra pessoa, seja através da música, seja através da tatuagem, né?
A gente sabe que todas essas coisas que a gente está falando aqui são artes e são artes necessárias, são artes importantes e artes que realmente impactam na vida das pessoas, né, de forma positiva. Então, eu acho que é sobre isso. E isso que você falou também, Tati, por que não, né? Por que a gente não pode estar em todos os espaços? Por que que a gente não pode estar aqui fazendo a entrevista, daqui a pouco correr ali, fazer a janta, daqui a pouco sair lá para o baile e voltar, enfim, porque a gente é isso e a gente consegue ser tudo isso. Eu conversava numa. É só um adendo bem rápido. Eu conversava numa outra entrevista com uma mana. E a gente estava falando sobre isso, né? Eu tenho uma música que fala, né? Vi muita mana entrar, vi muita mana sair por não ter perspectiva, vi os manos desistir, nunca me iludir. Tô na luta nesse momento, e aí Pedro deu origem que prova que só o tempo te ensina e determina quem não é, cabelo voa, enfim. E falando sobre isso, porque quantas mulheres a gente viu passar por nós nas nossas artes e não permanecer justamente porque virou mamãe, ou se casou, ou não sei o quê. Mas você não vê assim, tem, mas é difícil os caras falar assim, eu vou parar de cantar agora porque agora eu sou pai, né? Eu vou parar de Tipo cantar porque isso. agora eu sou avô, vou parar de fazer tal coisa. Então, assim, é massa a gente falar sobre isso e trazer essa. Porque olha quanta coisa a gente tem aqui nessa roda, né? A gente tem o Minhoca, que traz toda essa coisa, né? LGBT, né? Um gay preto, tipo, periférico, tá ligado? Poeta, e do punk, tá ligado? Que a gente vai falar muito sobre isso, porque assim como eu que estou no hip hop, né, nesse movimento que eu sei que ele é majoritariamente masculino e tem esses traços machistas, tem. A gente está aqui para tentar desconstruir. Eu sei que nas outras culturas também tem algumas mais, outras menos, mas todas têm, porque nós vivemos num país que infelizmente é patriarcal, né? Então eu acho muito massa a Sim. gente ter esse momento aqui para trocar essa ideia e falar sobre todas essas coisas. Eu queria que, inclusive, Minhoca, você falasse para gente. Fazem 14 anos aí, mais ou menos, que você está transitando na cena underground, né? E quais foram aí os maiores desafios para você nesses 14 anos e o que te motivou e o que te motiva hoje a continuar a seguir? Então, eu quando eu tinha 12 anos, eu comecei a ouvir rock, né? Fui pro rock. Lembro que uma vizinha minha tinha um CD do Red Hot, eu gostava muito de Nirvana e todas essas bandas de rock. Só que nessa época eu era, até meus 17 anos, eu era enrustido. Imagina eu, roqueira toda de preto, enrustida no rolê. Eu era, sem amigo. Acredite se quiser, falar porque eu era hétera. Ah, você, Era um Aham. você rolê, lançava hétera? era um rolê ó. Era um rolê ó. Não, é engraçado, né? Pois é, desde essa fase. É engraçado É, hoje, né? Mas imagina, hoje É, é. com deve ter sido bem certeza, triste com passar por certeza. isso, né? Porque assim, pensa, eu vim do ano 2000. Ano 2000 se falava do quê? De nada. Que pauta que tinha? Nada. Era você por você. Aí eu percebi que o rock pra mim era muito, começou a ficar chato. Eu falei, nossa, mas é rock, rock, rock. Aí um belo dia nessas trocas de CDs, né, que eu trocava com o pessoal, veio um CD do Garotos Podres, o rock de subúrbio. E aquele CD ao vivo falava de várias fitas muito inteligentes. De primeiro eu não entendi porra nenhuma, né, porque era entendi demais pra mim, que eu via só rock. Era demais, porque falava sobre proletariados, muita coisa que abria a Olha o mente. poder que a música tem, né, cara? Que loucura. Com Então, certeza. aí tem uma música do Garotos Podres, esse CD, que mexeu comigo, que fala assim: eu não sei o que quero, mas eu sei que eu vou conseguir. Olha a frase da música. E aquilo foi na minha cabeça. Aí comecei a curtir punk. Daí nessas trocas de CDs veio um CD que tinha várias bandas de CD só. Tinha Sex Pistols, Clash, Dead Kennedys, que eu pirei total. E eu falei, caralho, o punk é legal, né? E eu lembro que em Caçapava tinha uma galera punk. Que em Caçapava, nessa época, o rolê era bem, bem frutífero. Eu peguei uma época foda, que foi a última, né? Tinha a galera do metal, tinha a galera do punk. E essa galera do punk eu cumprimentava, mas eu nem andava. Aí eu comecei a andar sozinho. Porque a galera que andava comigo curtia punk. Daí eu comecei a andar sozinho e nisso eu terminei meu colegial. Daí, na verdade, eu não terminei o colegial em Caçapava. Daí eu terminei no supletivo no Engenho de Melo. Aí foi. Aí comecei a andar sozinho, daí eu comecei a curtir punk, aí Caçapava, o rolê começou a acabar. Aí, nessa época, olha que louco, olha que louco. Eu era muito.
dedo na cara. Eu não tinha medo de nada. Eu era pior do que eu sou hoje, imagina. Eu ia falar assim, você era? Eu pensei aqui também, mas Eu era muito traguei. pior. Eu era muito pior. Mas aquela época era pra mim, era assim, porque o rolê era muito pesado, não era fácil, não. Imagino. Aí eu lembro que tinha em Caçapava, na linha do trem, tinha o Johnson's Bar, que era um bar minúsculo. Aí eu fui no show, nessa época eu fui. Olha que louco. Aí eu fui, olha, relembrando, ó. Aí eu lembro que eu estava no estadinho ainda em Caçapava, aí a minha amiga falou, vai ter um show num bar de graça. Aí eu achei que era banda de rock, né? Quando eu fui ver, o Amnésia tava tocando, Amnésia Coletiva, Castrofobia, e tinha uma galera de Jacareí de várias cidades, punks, de moicano, cheiro no rolê em Caçapava, e a galera assustada, a galera toda assim, em choque, né? Os punk, né? Menina, curti de primeira, ali mexeu comigo. Mexeu, pá. Só que aí o que aconteceu comigo? Aí o rolê em Caçapava acabou. Lá vai eu ir para São José. Sabe o que eu fazia? Eu pegava minha mochila e ia sozinho pro rolê, São José. Eu ia sozinho, sem ninguém. Ia pro rolê sozinho, ficar na calçada com o meu tubão, do outro lado. Tá. Era nesse formato. Aí eu Isso lembro que foi tinha coisa isso foi um dos 2007. maiores, isso foi um dos maiores desafios, né? Também, assim, se for pensar bem, né, Minhoca, Foi, para foi resistir, muito. né? Pô, hoje eu lembrando, eu falo, caramba, acho que eu não teria essa disposição emocional para isso hoje, né? Mas a gente, quando é muito jovem, adolescente, a gente tem uma garra muito foda, né? Essa garra é muito foda. E saúde também, né? Tem essas duas também. Disposição. Disposição. Fala, caramba. É outro rolê. Aí, eu já conhecia o Alfredão do Jorson, em Caçapava, a Ariane e o João que toca no Estado Caos. Eles sempre foram legais comigo. Nossa, sem palavras. Eles, a Silva, o Alfredão, essa galera sempre foi legal. Daí eu trombei eles num show no Billy's, trombava eles em Alguns Poucos e por aí vai. Aí eu comecei pros shows, pá, só que eu não me dominava punk, né, nessa época. Eu era o cara que curtia punk. Aí comecei pro rolê. Só que eu comecei pro rolê todas as vezes. Aí eu lembro que um belo dia, eu muito louco, um belo dia teve um show, acho que show do Blind Pigs em São José. Se eu te falar que eu fui a pé, de onde eu moro até a Ocos Pocos, você conta, eu tinha 19 anos, eu fiz isso. Eu fui a pé. Eu comecei a andar, eu fui. Hoje eu falei, caralho, como é que eu fiz? Eu fui a pé. Menina, eu fiquei até hoje eu lembro, eu falei, caralho, eu fui a pé. Fui, menina. Fui. Eu lembro que o Alfredão assim, eu não acredito que você veio, que não sei o quê. E eu lembro que o Gustavo de Jacareí, ele lembra disso até hoje. O menino que veio a pé. Os meninos lembram até hoje disso. Aí eu lembro que eu fui, Marcou. marcou. Aí eu lembro que o Alfredão me levou embora. Super gente boa, ele é seu. Aí nisso eu comecei a ir pra cidades, comecei a ir pra muito rolê punk. Aí nessa época, aí os meninos vinham, e aí? E você me disse, você é da onde? Daí eu ia, e aí? Sou minhoca, eu é desse jeito também. Ia pra cima também. Os caras, você é punk por quê? Eu falei, vamos questionar o que é punk então? Deu, para, moleque. Hoje eu falei, cara, era pra mim ter dado muita merda pra caralho. Mano, era pra dar muita merda. Ia pra frente, pá. Aí eu lembro que eu andava com o Rantaro. O Rantaro era um cara que andava, era um amigo muito gente boa, um punk do Campo São José. Ele foi um cara muito legal comigo. Ele me abriu a brecha pra galera, ele, Alfredão. E nessa época começou a andar eu, Rantaro, Bel e Nani. Imagina o caos. Imagina o naquele caos adolescente. E foi muito bom, foi ótimo, na verdade. Aí consegui. Essa cena, ela É, já tem a ver mais com essa parte que você, né, de repente ser a motivação, essas pessoas que foram entrando na sua vida. foi. Porque as meninas sapatão, elas são muito. Elas têm uma coisa que elas do tipo assim, elas chegam no meio dos caras, tipo, elas não pedem, elas entram. Tipo, vai se fuder. Eu acho isso muito louco nas minas. E eu falo que a vida inteira foram as mulheres que abriram espaço pra mim. As minas tanto héteros, sapatão, as mulheres abriram espaço pra mim. Tanto que quem me escreveu no Vods foi a Nani. Quem me deu a primeira oportunidade, das primeiras oportunidades a recitar poesia no Santa Cruz foi você. Então foi tudo mulheres, né? A Tati, né? Em É Taubaté, isso. que foi lá abrir espaço junto com o Verso para mim abrir poesia. Eu falo sobre isso em Taubaté. Então foram sempre as mulheres, pá. Aí eu lembro que teve uma época no rolê que era muito.
o pessoal em cima de mim. Aí chegou uma época que eu lembro que eu cheguei no ônibus, eu chorei de raiva. Aí eu trabalhei na Tento, em 2010, e a Tati do Superzine, ela trabalhava na entrada. Aí um belo dia eu mostrei uma poesia que eu escrevi, uma música, né? Que eu fiz pro resto do Cólera. Fazia dias que ele tinha morrido, e o Redson e o Cólera é uma banda que me inspira muito. Aí ela falou assim, você quer abrir, você quer expor algumas coisas na Alps? Eu falei, pode ser. Aí eu lembro que o Otônio e umas minhas amigas minhas me ajudaram, e nisso foi eu, a Nani, Bel e Tina para ensaiar minha música. Menina, a gente não ensaiou nada. A gente foi no território, a gente ensaiou de madrugada. Imagina o ensaio que foi. Ensaiamos. Chegamos na porta, nós abrimos o show do Clã Bastards, uma banda gringa, e grita na HC. Chegamos lá, tocou Nani na bateria e a Tina na guitarra. Sabe o que eu fiz? Eu falei, eu não quero voltar para esse rolê. Eu pensei comigo agora, mas eu vou dar meu recado. Eu não subi no palco. Eu não sei o que me deu. Eu olhei para os meninos assim para mim. Eu falei, sou minhoca underground, sou punk, sou homossexual. Eu quero que todo mundo aqui se foda. Vai todo mundo se fuder. Mano, todo mundo se fuder. Eu lembro que as meninas olhou, mano, e todo mundo se fuder. Tipo, vai se fuder. Aí a Aninha, minha amiga, foi a primeira, caralho, que da hora. Ela bateu palma. Foi a primeira a bater palma. Aí eu lembro que eu saí do palco e falei, agora, pronto. Dali o respeito veio, você acredita, Meire? Ele veio, mano. Acredito. E ali foi. Daí em São José conseguiu meu respeito. Depois foi pra Jacareí, comecei pra Taubaté, virei um cigano punk e foi. Um cigano punk é ótimo. Cigano punk. Ô, Tati, É isso. e Sim. você, maravilhosa, fala pra gente, o que aí, quais foram as maiores dificuldades, assim? Eu sei que você deve responder muito essa pergunta, porque eu respondo sempre, né? Mas fala um pouco pra gente disso aí, de toda essa sua trajetória, e também, assim, o que te motivou a continuar, porque, assim, sempre tem, né, esse start, né? No meu caso mesmo, eu sempre falo que eu tenho uma música que fala, né? Eu não paro de sonhar e nem desisto porque a vida é feita de empecilhos. Mas se vem do coração, não tem como parar. É a voz da razão dizendo para eu cantar e voar. Porque é sobre isso, né? Se vem do coração e aí eu falo, uma vez que entra nessa, não tem como mais parar. Você vai para o outro lado, ela vai para te buscar, porque vai mesmo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí para você, como que se dá, assim, as suas motivações, enfim, e os desafios. Bom, vamos lá então. Eu sempre tenho mais facilidade, né, para falar da minha jornada na tatuagem, porque já faz 14 anos, né? Mas assim, eu tô vivendo um momento muito especial, né, conversa, porque eu não tinha pretensão, né, de realmente de ter uma banda, né? Eu sempre fui do rolê, mas assim, eu fui aquela pessoa que consumia realmente a música, né? Como ouvinte ali, não me imaginava protagonizando, né? Apesar de ter muito desejo de fazer isso, porque teve alguns episódios na minha infância assim, teve uma recusa que eu fiz uma vez de participar de um. Acho que era para fazer uma propaganda. Eu tinha pequenininha, eu falei, nem pensar, assim, chorava. Não vou. Eu acho que isso deve ter marcado de alguma maneira. Enfim, né? Hoje eu trabalhando mais essa parte da espiritualidade, eu entendo muitas coisas, muitos bloqueios, né? Mas assim, o porquê que eu aceitei o desafio de cantar, então, né? Sendo que eu não sou uma cantora profissional, nem compositora profissional, faço isso do coração, que eu gosto de escrever. Amei, Eu já acho que não você fala. não se acha, mas você é sim, gata. Até porque quem julga não é você, é a plateia, e eu sou plateia. Exatamente. O Minhoca. Exatamente. Exato. Aliás, Ele é uma gente, pessoa. só um adendo. A Tati, ela é cantora de hardcore, é isso, né? De Então, hardcore. É. gente, vocês têm ideia? Sabe? Então, Isso, porque eu tô dando essa ênfase, porque a gente não vê assim tantas mulheres serem principalmente protagonistas em bandas de hardcore. Isso é verdade. sim, tem bem menos mesmo. E hoje, assim, depois da pandemia, a gente está percebendo, assim, é muito difícil mesmo. Tem a daqui do Vale, tem a Gabi do QIA Menos, né, que é super parceira também, mina foda aí, que ela é baixista.
Mas assim, tem a Aninha, né? Assim, uma das inspirações minha foi o Corujas, né? Que eu vi É a as minas Coruja tocar Foto. falando assim, meu, que foda, que da hora as minas, né? Ele representando. É, mas não me vi ali, porque eu tenho essa questão de me expressar, né? E muitas inseguranças, enfim. E aí, por conta de um processo que eu passei na minha vida de me desafiar a fazer coisas novas e ir pro front mesmo e falar assim, meu, como o Minhoca diz, né? Meter o dedo na cara, falar, eu vou fazer, porque a gente fica com medo, assim, a gente, assim, tô falando por mim, na verdade. Eu ficava com medo, assim, sabe, do julgamento, sabe? Ai, mas, nossa, mas tatua, aí quer cantar, aí já é mãe, já é mais velha, porque eu tenho 42 anos, né? E a minha banda tem 4 anos. Que essa carinha, gente! Como Eu assim, tenho. minhoca? Pois é, né? Eu sou vó, né? Né? Mas assim, isso não me impede de fazer as coisas que eu quero. E eu precisava, já que não impede, então vamos fazer, né? E assim, foi o Mendel, que ele é o meu marido, ele é uma pessoa que ele me incentiva muito, né? Os bloqueios acabam sendo eu comigo mesmo. E ele me chamou, ele sempre falava, meu, vamos fazer um som, porque quando a gente começou a namorar, eu escrevia carta para ele, eu não conseguia falar, e eu escrevia. E eu escrevia uns bagulho muito gigante, assim. Umas músicas, E os CDs. tipo, acho que ele falou assim, nossa, vamos canalizar isso, que eu não aguento mais receber essas cartas. Vamos canalizar. E ele falou, e aí, né, eu parei, né? A gente tá 21 anos junto faz tempo, né? Hoje em dia tem o WhatsApp, né? Então, Mas assim, e aí ele falou assim, Tati, vamos fazer, você gosta de escrever e tal. E ele, tanto na tatuagem quanto na música, ele me incentivou muito, porque o Mendel, desde que eu namoro com ele tocou. Quem me deu uma primeira fita de uma banda hardcore, que foi do Dead Fish, foi o Mendel. A gente não namorava, a gente era amigo. E eu ouvi tocando, eu falei assim, nossa, mas em português. Porque o que eu conhecia de um rock mais pesado, rock, primeiro é tudo rock, tudo que não era outra coisa era rock. Eu não sabia o que era punk, o que era rock, era hardcore, eu não sabia. E aí foi o Dead Fish, eu conhecia Raimundos, né? Hoje em dia eu falo assim, meu Deus, o que eu fiz? Mas não era o que eu conhecia. Aí ele mostrou Dead Fish pra mim. E eu achei sensacional as músicas de protesto. Eu lembro da música. Olha, eu não sou que nem vocês, tá? Minha memória é um pouquinho assim. Mas assim, é uma música que cantava, né? Paz, verde, hipocrisia mundial. E eu, porra, super curti esses lances da natureza. Eu falei, gente, tudo a ver. E aí eu falei pro Mendel e ele me deu uma fitinha. Que legal! E aí eu comecei a ouvir hardcore, perguntar para ele. Ele tinha uma banda na época que era o Johnny Cusper, e ele tocava na Praça da Eletro, lá em Taubaté. E aí, quando ele ia tocar, ele avisava os amigos, a gente corria lá para ver. Então eu falei, nossa, que da hora! E pessoas acessíveis. Era acessível você chegar nas pessoas, né? E rolava um movimento, era muito junto. Eu não sei se você conheceu uma banda Cidadãos Brasileiros, que era de Taubaté, que misturava o hip hop com sim, hardcore, sim, né? sim. E naquela época o Mendes até chegou a tocar e eu olhava aquela mistura toda, achava muito foda. E aí foi isso, essa foi a minha influência, foram das pessoas próximas. Eu gostava de ouvir as letras em português, porque eu não falo inglês, né? Então isso sempre foi uma. Assim, mas é inglês e não tinha internet, sei lá, buscar o significado. Então eu preferia ouvir o que eu entendia, porque a letra, a mensagem é importante para mim. E aí foi aí que eu comecei conversa e o desafio, assim, beleza, aceitei, vamos escrever, vamos começar a cantar? Vamos começar a cantar. Foi um desafio, ainda eu falo assim, porque eu passei por vários, mas ainda está sendo, né? A gente está, a cada apresentação, ainda muito novo para mim, porque faz 4 anos, mas tivemos 2 de pandemia, né? Então, de palco mesmo, a minha experiência é muito titica, né? Tá tirando Então, de letra, tá? Tá ótimo, só eu, continua.
Eu agradeço muito vocês dois. Só continua. Aliás, gente, deixa eu dar um recadinho aqui para os nossos web espectadores, para as nossas ouvintas e ouvintes. Falar para vocês que vocês se conectam conosco aqui pelo canal do YouTube Rádio CT. Não esqueça de deixar o link aqui nesse vídeo e se inscrever e ativar o sininho, que é para vocês não perderem nadinha. E nos acompanhar também nas redes sociais e acompanhar também os nossos convidados nas redes sociais deles, que a produção está deixando aqui embaixo no rodapé. E a gente vai deixar também o link na descrição, certo? Tanto do Minhocão Underground quanto da Tati Lacais. Beleza? Então não esquece, ó, já tem dever de casa. Acabando esse vídeo aqui, vocês correm lá para as redes sociais deles e seguir todo mundo e a gente ficar conectado. E eu queria convidar geral para a gente assistir um vídeo para dar uma sintetizada no que a gente está falando aqui, né? Porque eu gosto muito, gente. Eu me descobri muito audiovisual, assim, nesses últimos tempos, assim. Na verdade, sempre fui, né? Mas acho que a pandemia também deu uma... Não é à toa que eu tô aqui, né? Apresentando esse programa maravilhoso, que merece like de vocês que estão aí em casa, por favor. Aqui com vocês. Eu queria mostrar um vídeo do Minhoca que se chama Casa. Eu achei esse vídeo incrível, assim, na verdade eu achei bem massa. Eu vou pedir para a produção rodar e a gente volta para conversar um pouquinho sobre ele e na sequência nós passamos o da Tati. Pode ser assim? Fechou? Então vamos lá. Show! Roda a produção por Minhocão Underground, Casa. Ei. Entrei na cadência dos sonhos. Transitei sobre os vales e cidades perdidas. Fiquei no silêncio de 3 dias. E meus olhos paralisou nas histórias em vida. A presença da força escorre como luta na corrida da luz. A busca do fim é um perigo constante. Sobreviver nesse caos é o maior presente do destino. Casa por Minhocão Underground. Aê, muito bom. Minhoca, meu querido. Eu percebi Diga. que você, aí, esse vídeo ele tem aproximadamente 1 ano, que foi no momento bem da pandemia, assim, e tal, né? E eu queria que você falasse sobre suas inspirações, né? Tanto nesse processo da pandemia aí também. E eu percebi que daí você montou o canal e tal. Essa coisa foi uma maneira que você achou para externar e não enlouquecer com um monte de palavra aí flutuando na sua mente? Como que foi? Como que se deu esse processo? Fala um pouquinho de casa pra gente. Então, como que eu vou... Assim, quando eu comecei a fazer poesia, eu tive várias fases. Eu tive a fase de postar as escritas, depois eu tive a fase de recitar elas em vídeo, e depois eu tive fases de... Eu descobri que eu podia fazer efeitos pelos stories. Não sei como eu descobri isso. Daí eu comecei a fazer a coisa do it yourself, punk, né? E do YouTube, você achou essa poesia. Eu fiquei assim, caramba, faz muito tempo, porque nem eu lembrava. Porque a gente vai fazendo umas coisas, a gente não lembrava. E esse texto, ele tem a música de fundo do Lou Reed, assim. Lou Reed é um cara punk, poeta do
final de 70, que eu piro. Só que eu acho que essa poesia ela retrata muito não pré-fim, mas um lado da pandemia menos agressiva, eu acho, sabe? Parecia que estava avançando para uma calmaria, né? Aí, acho que é mais ou menos isso, entendeu? Aí, aí foi mais ou menos isso. Então, quando eu fiz essa poesia, para mim, hoje eu olho ela como uma pré-calmaria. Não que a Covid passou, mas a gente já estava indo para um lado menos agressivo, sabe? Eu vi que Assim que eu. você fez outras também, né? São uma série, são várias poesias nessa mesma época que você foi subindo ali, que você foi colocando. Aí tem a ver com isso, esse lance de tipo, putz, estou na pandemia, estou dentro de casa, cara, não posso pirar, vou colocar isso aqui, vou fazer o canal, vou subir as paradas. Então, exemplo, eu estava refletindo uma coisa agora aqui, que tem uma época eu virei rato de live, né? Eu tava em todas as lives. Adorava, né? Assim que a gente se eu era. conheceu. Foi, eu conheci a Mary também na live do Otton. Também na live. Foi a mesma coisa. E a gente trocou ideia, foi uma coisa catástrofe. Agora que me veio isso na cabeça. Gente, olha que loucura! Foi. E eu lembro que eu entrei na live do Otton, aí eu falei, oi, sou o Jonas, sou punk, sou daqui do Vale. Eu lembro a cara de vocês dois espantados. Assim. Eu lembro da Mary, nossa, você é punk gay! Porque eu entendo o choque. Gay do punk, meu Deus! Quero ser amiga! Exemplo. E olha como a vida é, a gente se trombou no Vozes. Gente, quando você chegou no primeiro ensaio que eu te trombei, eu fiquei assim, ó, eu não acredito, a Meire da live. Fala um pouquinho do Vozes, então, rapidamente, para quem está em casa entender o contexto. O Vozes foi uma poesia chamada Revolução Esquecida, baseada na Carolina Maria de Jesus, onde eu cito outras pessoas que me inspiraram. Aí eu cito Desi Croquettes, cito O Resto de Nada, cito a Maria Augusta Tomás, Márcio Beck Machado. E eu até hoje não acredito que eu escrevi ela. Já está escrito. Sou um telespectador da luta. Não tenho a dimensão sobre o corpo interno. Quebrando as amarras das injustiças. A jornada nos trouxe seres livres na guerrilha. Maria Augusta Tomás, Márcio Beck Machado. Seus caminhos foram entrelaçados no Molipo. Coração jovem no canto da pureza e caos. Suas vidas interrompidas no relâmpago da cura e liberdade. Na fazenda do Rio Verde, pela frieza dos senhores do massacre censura. Em meio às favelas do submundo, se avistava Carolina Maria de Jesus. Uma escritora periférica, porta-voz das dores dos seus vizinhos ancestrais. Um grito se manifesta em suas frases. É igual a independência da ignorância, que depois eu te conto, conversa. Então, a Nani, um belo dia, chegou e falou assim, eu quero te inscrever no edital. Nesse mesmo dia eu não faço essa poesia? Eu falei, Nani, acabei de fazer, o que você acha? E quando a gente passou, quando eu passei, eu fiquei chocado. Eu não acredito que passou. E assim, resumindo, a Mary lembra, os ensaios eram muito lindos. Gente, era uma galera que foi um rolê que juntou várias pessoas de várias artes e tal. Inclusive, assim, a gente misturou as artes. Então, assim, eu sou MC, eu cantei e tal, mas eu atuei também. Eu atuei atriz. com a atriz querida. E foi muito louco, assim, tipo, rolou várias paradas.
um monte de gente incrível. Inclusive, eu vou pedir para a produção deixar o link do Vozes para quem está nos assistindo, para depois que acabar aqui também, mais uma tarefinha para vocês irem lá ver a gente atuando, porque foi assim, babadeira, e assim, e fala muito dessa questão da ditadura, né? A questão da homofobia, né? Das mulheres negras, né? Enfim, da periferia. Nossa, Foi assim um misto de emoções e a gente fazia lindo. ensaios frequentes, foi bem bacana assim mesmo participar disso. Foi. E aí foi Foi quando muito eu me lindo. aproximei mais ainda do Minhoca. Ô, Tati, vamos Sim. vamos assistir o teu? O que você acha? Demorou, vamos. Bora, Minhoquita, Bora. assistir da Tati. Ó. Aqui, ó. Seguinte, gente. Anversa, Passos para Trás. A gente vai assistir agora, a produção vai rodar e a gente volta e fala um pouquinho também. A gente está caminhando aqui para os momentos finais, mas eu ainda tenho mais coisa para perguntar para os dois, tá? É isso aí. E, ó, gente, vai deixando aqui embaixo o que vocês estão achando desse vídeo. Se tiver com preguicinha de escrever, manda um emoji, sabe por quê? Porque aí você gera engajamento e faz com que o YouTube perceba que esse conteúdo é legal e ele vai entregar para mais pessoas. É simples, entendeu? Ó, matemática, simples. Então, coloca aí seu emoji que te representa ou manda seu feedback aqui que depois a gente vem, lê tudo, dá coraçãozinho em tudo. Combinado? Então, vamos lá. Roda a produção, Anversa, Passos para Trás. Mesmo entre muitos, sinto só
Muito bom! Olha, ô Tati, essa produção foi feita na pandemia, né? E tem uma letra assim Sim. bem forte, também temática. Eu queria que você falasse o seu processo de escrita nesse som e como que foi a produção também, como que se deu, se foi parecido aí com o que o Minhoca estava vivendo, porque é mais ou menos na mesma época desse vídeo que eu trouxe dele, e que foi essa época que a gente estava meio naquela, né, aquela coisa, mas também a gente já tinha vivido mais de um ano de pandemia e um governo, né, que a gente viu, né, enfim, todas as atrocidades que aconteceu. Eu vi que vocês fazem uma referência ali à quantidade de pessoas, né, que nós perdemos para a pandemia até o momento que o clipe foi gravado. Achei muito massa também isso. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho. Demorou. Bom, mais uma vez, né? Agradeço a oportunidade de falar sobre isso. E pós, né, a eleição ainda, nossa, até dá um certo alívio de falar sobre isso, porque, então, naquele momento, a gente estava sem ensaiar, né, porque não tinha nenhum estúdio que estava aberto para isso, e a gente tinha uma preocupação realmente muito séria em relação a se encontrar, né, e por algum motivo levar, né, enfim, se contaminar, levar para as nossas casas. E nesse processo, um dos integrantes, e assim, e aquela necessidade de, ao mesmo tempo que a gente não queria fazer isso, a gente tinha necessidade de se reunir para falar sobre isso, né? E aí o Mendel falou, mano, ele é baixista, né, da banda, meu marido, falou, meu, a gente precisa fazer isso. O Marcelo tinha acabado de entrar como guitarrista e tinha o baterista super camarada nosso também, que é o Carcaça, amigão até hoje. Enfim, a nossa banda, a gente fala assim, que não tem nenhum tipo de hierarquia, né? E as decisões não são tomadas pela maioria também. A gente conversa e chega num consenso. Não sei como que isso acontece, mas acontece de maneira muito democrática. E aí acontece. E aí a gente conversou e todo mundo falou que... Aí, resumindo, eu, Mendel, Marcelo, queria compor, queria fazer coisa nova para marcar essa nova formação. E o Carcaça, todo respeito a ele, ele achou que ele não queria se expor, né? E aí ele preferiu sair da banda para não atrapalhar, e aí ele saiu. E aí a gente, putz, porque era uma pessoa que tinha uma ligação bem forte, e a gente era muito brother, e a gente se sentiu meio desfalcado, mas a gente falou, mano, não vamos desanimar, vamos ver se alguém topa. Jogamos lá nas redes sociais, e aí apareceu o Peixe, que o Peixe, ele é batera do Hematoma já há muito tempo. E, cara, ele, tipo, fez assim, ó, encaixou na banda, assim, e para que ele assumisse isso, a gente precisava de um lugar para ensaiar. Então, o Andrezinho, né, do Devel, não estava abrindo para ninguém, como ele é muito brother, abriu para nós, a gente começou a ensaiar só nós quatro, só eu sem máscara. E aí a gente quis fazer o quê? Uma coisa nova para falar o que a gente estava sentindo no momento para marcar essa formação. E a gente começou a se reunir aqui, onde eu tô, aqui no estúdio, cada um sentado no canto, né, no meu estúdio de tatuagem, o qual eu trabalho. E aí, essa música, o que aconteceu? Infelizmente, né, assim como, né, muitas pessoas no Brasil, né, milhares de pessoas perderam alguém da família, o guitarrista perdeu a avó. E ele compôs, né, a parte instrumental nessa fase de luto. E ele, na hora que a gente sentou aqui, ele falou, meu, tem esse riff, eu tenho isso, o Mendel já com baixo começou a tirar, e eu fiquei sentada olhando eles, assim, tô dentro, mas fico no meu universo ali, né, E eu fiquei olhando, aí o Marcelo, ele lançou uma frase, né, que era ele falou, não sei como fazer, mas pensei no refrão de jogar, né, desespero de não respirar, né, nisso que ele falou, eu escrevi, e aí eles foram tocando, e aí eu fui soltando ali, e aí saiu a letra, o esqueleto da letra, primeiro, e saiu o esqueleto e a música estava pronta. E foi de verdade, foi um negócio muito assim, né? Canalizou, fez. E aí a gente falou, a gente precisa gravar isso, porque a gente não sabe até quando vai a pandemia. E essa mensagem tem que chegar agora, para a galera que está sentindo isso, assim como a gente, né? E para quem sabe, não só para quem atingir, né? Tocar alguém que, né? Para se ligar para o próximo momento aí a gente
através do voto, tirar esse cara, né? Beleza, e quem abraçou a ideia foi o Davi Oliveira, que né, ele tem uma parceria ali, falou, meu, eu gravo vocês. E ele ouviu a letra, ele falou, eu gostei pra caramba, tal. E como ele é um compositor, ele é um artista também, ele ajudou a lapidar isso, né? Então, assim, essa música especificamente, a parte da composição, conta, né, na letra, foi eu, Marcelo e Davi que fizemos, né? E sim, ela fala justamente sobre esse momento da pandemia, o descaso do governo, o desespero das pessoas, esse grito, né, meu, isso não pode continuar. Então, foi um marco, né? A formação, ela tá até hoje, e aí depois eu falo o que vai rolar no resto. Então, assim, é uma música, é um divisor de águas não versa, e é também onde eu consigo, através dessa raiva, né, desse desespero, botar um pouco mais da minha voz para fora. Porque quem for olhar os trabalhos não versa antes vai falar, é a mesma pessoa que está cantando, mas foi na força do ódio mesmo, e, Acho que e é isso. essa pandemia ela mexeu assim com todo mundo e ela trouxe à tona sentimentos assim que nem a gente mesmo, né? Não é à toa que a gente bateu recorde aí de casos de depressão, e, enfim, ansiedade e etc. Justamente porque ela não foi a pandemia exclusivamente, mas foi junto à pandemia o governo e todas as questões que, né? Porque daí a gente viu as pessoas passando fome, todas as questões que foram acontecendo, inclusive essa poesia do Minhoca me chamou a atenção e aí, até, assim, quando eu escutei essa música de vocês, Tati, e aí essa frase do Minhoca ficou, porque assim, eu queria alguma coisa que fosse, assim, que tivesse. E aí ele fala, né? Sobreviver nesse caos é o maior presente do destino. Isso me deixou bem, assim, intrigada, impactada, e assim, eu falei, você vê, né, como dialoga, né? Assim, não tem como dialoga. Porque, assim, olha que forte, sobreviver nesse caos é um presente do destino, né? Porque realmente. E aí a gente vai falar sobre sobreviver, mas sobreviver de várias maneiras, porque, gente, abrir o olho não é sobreviver, entendeu? Não é estar vivo. Significa porque você acordou de manhã, abriu o olho, você está vivo, entendeu? Viver é muito mais que isso, né? E eu queria que Perfeito. você falasse dessa frase, Minhoca, porque, assim, tem muito a ver com tudo isso que a Tati trouxe, e tem muito a ver com todas essas questões que a gente colocou, e tem muito a ver, porque assim, é bacana para os web espectadores, nossos ouvintes, nossas ouvintas, que às vezes não tem tanta intimidade com o universo do punk, do hardcore, né, e etc. Ah, então, eu posso te mandar real? Tava Pode. demorando pra te mandar essa real. Eu sempre, eu sempre Demorou digo que mandar essa. quando Adoro. demorou muito, quando a nossa arte vai para o mundo, já não nos pertence mais. Pertence a quem acolhe, e você acolheu. Você entende? Não é mais minha, é de quem se acolhe. Eu, eu posso falar que eu já morri muitas vezes em vida e reencarnei. Muitas vezes. Muitas. Teve um fato em mim no começo do ano que vocês sabem que me ajudaram pra caramba. Sou grato pra sempre. E desde lá eu comecei a entender que, que quando você começa a olhar pra trás e você fala, pô, eu não sobrevivi à toa. A gente não sobrevive à toa. Então eu acho que a gente é uma missão tão grande nessa terra. A gente não é só um olho, uma orelha. Eu falo que esse corpo é a morada, né? O corpo da gente é a morada. O que vale mesmo é o que tá dentro. Desde que eu entendi o que valia pra mim o que tava dentro, aqui de fora, foda-se, porque eu acho que está passando por um momento onde as pessoas elas se vê mais aparência do que nelas mesmas, sabe? Eu acho isso tão perigoso, sabe? Então por isso que as pessoas adoecem, porque elas querem ser para fora, mas não querem ser para dentro, que é o mais necessário. Então essa frase fala muito de ser por dentro, entendeu? E sobre o punk, por percalços e outros, é um movimento foda. Ele sempre vai existir como rap, porque o punk e o rap, ele deu a oportunidade da galera da periferia fazer. Sem grandes produtoras, sem um lugar, um palco enorme. O rap e o punk tem uma coisa que eu acho muito foda. A gente toca em lugares simples, mas esses lugares simples, eles têm um acolhimento muito lindo.
A periferia é foda. Por isso que o Estado quer derrubar a periferia. Porque a periferia incomoda porque ela é foda. Porque a periferia é acolhedora. É Isso isso. incomoda o Estado. E isso que incomoda. E o punk é pra incomodar, o rap é pra incomodar. A gente não é good vibe. Good vibe é coisa pra playboy. A gente é resistência. Não dá pra ser paz e amor no mundo que está. A gente é amor entre nós. E ódio entre eles. É ódio mesmo. Tá ligado? Então, punk pra mim é isso. E uma frase que eu deixo de uma banda que marcou muito pra mim, que chama Bulimia. Escutem. Tem um disco que chama Se Julgar Incapaz foi o maior erro que cometeu. É um álbum de umas meninas que fez um CD e disse tudo. E tem uma frase que elas falam assim: as pessoas se preocupam tanto em serem aceitas numa sociedade hipócrita que acaba escondendo seus sentimentos mais sinceros. Muito bom. Caramba, É sobre isso, perfeito. gente. Como você fala sobre. É. Você quer falar alguma coisa, Tati? Eu quero. Você Eu tá tô vendo vendo aqui, sofrer eu tô aqui, acho, né? sentindo. Eu tô É porque sentindo. tem muito a ver com essa frase do Minhoca, com isso que ele falou. A gente tem uma música, que é a música Índole, que fala, o começo dessa música fala assim, sobreviver é pesadelo, talvez melhor sonhar. Você falava, eu concordava, a dor parece amenizar, porque assim, a vida é mais do que sobreviver. Então, às vezes a gente concorda pelo simples fato de que a gente não aguenta mais aquela pressão de ter que ficar resistindo toda hora, sabe? E tem tudo a ver com isso que vocês falaram, assim. E Tudo essa a ver. frase do Minhoca sobre o caos, né? Eu sou praticante de magia, eu gosto muito dessa parte do ocultismo, eu viajo nesse universo, mergulho de cabeça. E esse lance do caos pra gente é a nossa morada. O underground, né, no meu universo que eu vivo, são as nossas sombras, né? É o submundo, é trabalhar isso para que isso venha à luz. Então, isso que o Minhoca faz, isso que você faz, é trazer esse universo para a luz, para mostrar para as pessoas o que ninguém está vendo, né? Trazer desse universo. E a gente fala muito sobre dançar no caos. Né? Parece poético, mas é isso, é fazer o movimento, né? Essa sobrevivência, mas não é o good vibes, né? A gente vive essa dureza, essa dificuldade, né? Mas a gente está ali, a gente precisa se manter firme, né? Como vocês falaram, a gente tem uma responsabilidade através da nossa fala, da nossa arte, né? E isso também nos motiva a continuar, apesar de termos os nossos processos ali também. Né? Muito Então, bom. obrigada por Muito deixar eu bom. falar também. Gente, obrigada. A gente está caminhando aqui para os momentos finais, né? Do programa. Infelizmente. Oh, faz aí junto. Oh. Que pena. A carinha do Minhoca, adoro. Oh. Mas, assim, eu só queria rapidamente que você, Tati, falasse sobre o projeto Reviva. Pode ser rapidamente, assim, só para as pessoas saberem desse projeto, que eu achei magnífico. E eu queria que o Minhoca falasse também sobre esse projeto novo, Sangria Punk, que ele está aí também. Então, é isso. Falem pra gente. Tá, vou falar rapidão. Bom, eu tenho um projeto, né, que eu realizo micropigmentação para médica, para mulheres mastectomizadas, ou seja, mulheres. Eu faço o desenho da areola, né, no seio das mulheres que tiveram câncer de mama, né? Eu também realizo algumas tatuagens. Se a pessoa não quiser fazer a auréola, ela pode fazer uma tatuagem. Esse projeto ele é gratuito, é voluntário, não tem distinção de classe alguma. O único requisito que eu faço gratuito é que a mulher tenha passado por esse processo. Só entrar em contato comigo. No meu Instagram, que vai estar disponibilizado aqui, tem um link que é do meu WhatsApp. É só clicar ali, já vai falar direto comigo. E é isso. Né? Se vocês conhecerem alguém, pode me chamar lá que eu faço o agendamento e faço o procedimento, desde que tenha autorização do médico. Fica a dica aí, ó. A gente vai deixar, não esquecendo que nós vamos deixar as redes sociais dos nossos convidados aqui na descrição. Então, na hora que acabar aqui o vídeo, é só ir lá, clicar, vocês já vão migrar. E assim, independente de estar precisando agora ou não, segue,
né? Fomenta, porque é importante para alcançar mais pessoas e contem dos projetos, né? Para que a gente possa e na oportunidade me segue lá também. Tudo nosso. Minhoca, sangria, me fala aí, sangria punk. O que é? Então, é uma banda que, por enquanto, começou com a Lúcia, eu, Clarice e Nani. Aí a Clarice e a Nani, elas estão em outros projetos de vida, mas agradeço elas desde já por ter aberto os caminhos. E agora tá eu e a Lúcia, por enquanto, à procura de pessoas, mas a gente tá fazendo nós dois o Do It Yourself, tá demais. E só para avisar que o EP Dom Versa já tá saindo, e Isso aí, eu Minhoca. eu participei, né? Eles me convidaram, eu gravei uma faixa, uma poesia e abre o disco. Nossa, eu tô emocionadíssimo. Arrasou! Gente, depois que sair o disco, vamos combinar um episódio desse aqui com conversa, pô, pra gente trocar uma ideia geral. A gente topa. Aí a gente já divulga o disco também e tal. Eles, E é você vai amar os isso. meninos, são um amor, são gente Muito boa pra massa. caramba. Caráter, postura, respeito, retidão. Esse é um Versa. Escutem Meire de Origem também e Dendê na Sim. voz. Hemorragia interna. Foda. É isso, gente. Obrigado, meninas. Amo vocês. Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer vocês. A gente está encerrando por aqui porque o tempo já excedeu, mas assim, o programa está aqui, entendeu? É nosso, é democrático de fato. Eu quero cada vez mais a gente poder trazer o máximo de linguagens possíveis, porque a gente vive num país que é lindo, é cheio de diversidade, né? E eu acho que é isso que faz a gente ser um povo tão caloroso, um povo tão interessante, né? A gente é uma mistura de tudo, assim, isso é maravilhoso, né? Então, que a gente possa nos respeitar cada vez mais, né? Respeitar a arte do coleguinha, da coleguinha, respeitar o espaço do coleguinha e da coleguinha, para que a gente possa crescer enquanto coletivo, né? E crescer enquanto civilização mesmo, e enfim, a cada dia a gente se tornar pessoas melhores e evoluir, porque a gente está aqui para isso, para evoluir. Tem que ter um motivo. E eu acredito que seja isso da evolução, certo? Eu quero agradecer vocês mais uma vez por vocês terem topado, viu? Quero falar para vocês que vocês voltem quando vocês quiserem, o espaço é nosso. E, gente, com dor no meu coração, esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Continue nos acompanhando pelo canal do YouTube da Rádio CT e nos acompanhem também nas redes sociais. Obrigado. Mandem sugestão de pauta pra gente, por favor. E, gente, obrigada de coração. E, vocês que estão aí em casa, eu vejo vocês no próximo episódio, combinado? Beijo! Até lá! Valeu! Muito obrigada! Amo vocês! Amo.